Nós estamos numa série de estudos, pecado, salvação e justiça. Esse é um assunto complexo, esse é um assunto, me perdoe dizer, mas ao eu dizer isso, não estou aqui minimizando ou reduzindo o conhecimento que eu tenho, ou que alguém que esteja assistindo possa ter. Mas eu estou falando que esse, de fato, é um assunto muito complexo e de difícil entendimento, a não ser que seja pela presença do Espírito Santo, pela oração, pelo poder de Deus em nossa vida. E eu vou contar um fato histórico para que vocês possam entender do porquê nós precisamos estudar temas como esse em nossa igreja. Primeiro, eu disse semana passada, a maioria das heresias da igreja, a maioria dos problemas da igreja existem porque existe uma má compreensão dessas três coisas. Antes, na minha visão, de construirmos uma proposta e trazermos um crescimento espiritual e crescimento missionário para a nossa igreja, nós precisamos entender esses princípios básicos que regem essas coisas. Eu conto um fato histórico que aconteceu entre os anos de 1880 e os anos de 1890. Foi uma década onde alguns embates teológicos assolaram a igreja adventista do sétimo dia. E pouco se fala desse período, pouco se fala dessa década, pouco se conhece, pouco se sabe sobre a influência do pensamento pré e pós dessa época. Essa década ela foi marcada pelo ano de 1888, onde aconteceu a Conferência Geral, a Assembleia da Associação Geral, na cidade de Minneapolis. Antes desta década, desde o surgimento do Adventismo, claro que a Igreja Adventista ela surgiu em um outro ano, mas a gente pode dizer que esse pensamento adventista ele vem após o desapontamento. E esse período ele foi caracterizado, principalmente dentro do Adventismo, por algumas doutrinas básicas, algumas doutrinas distintivas. E durante esse período, até a década de 80, a igreja, e assim como hoje também, a igreja ela tinha uma tendência, ela tinha um pensamento de que as suas doutrinas distintivas, elas precisariam ser prezadas. E não há dúvida de que nós precisamos prezar, não há dúvida de que isso faz parte da identidade adventista. E essas doutrinas distintivas, elas se presumem na guarda do sábado, no segundo advento, na doutrina do santuário e também na doutrina sobre a condição dos mortos. Então, durante essa década, houve uma ênfase muito grande nessas doutrinas distintivas. Assim como existem doutrinas distintivas, também existem doutrinas que são semelhantes no meio cristão. E o Adventismo também tem esse tipo de doutrina que tem suas semelhanças a respeito da graça, a respeito da salvação unicamente pela graça mediante a fé, a respeito do papel redentor de Cristo Jesus, entre outras doutrinas. Mas na visão dos líderes que lideravam e que conduziam a igreja nesse período, eles tinham uma percepção da seguinte forma: nós vivemos num país cristão, onde o cristianismo, e de fato naquele tempo o cristianismo estava em ascensão, e não há necessidade de nós adventistas pregarmos as doutrinas que se parecem ou que são convergentes entre o adventismo e as demais denominações. Então a gente precisa pregar as doutrinas distintivas para então convencer e essas pessoas que ouvirem essa doutrina possam se converter doutrinariamente ao adventismo. Então este era o trabalho, esta era a ênfase desse período. Só que na década de 1880, esse período, por esta ênfase nas doutrinas distintivas,
levou a igreja a um certo padrão e levou a igreja a pender por um lado onde a lei, as obras, o legalismo fossem mais fortes do que aquilo que de fato salvava. E não sou eu que estou falando, eu poderia voltar à história, poderia voltar inclusive à escritora norte-americana Ellen G. White. Ellen G. White percebeu essa situação e ela falou assim: é preciso nós então corrigirmos esta ênfase excessiva em um lado, esquecendo-se de outro lado. E ela escreveu, fazendo alusão à Assembleia da Associação Geral de 1888 em Minneapolis, que o adventismo precisava pregar o Evangelho da graça de Deus para que o mundo não mais dissesse que os adventistas do sétimo dia falam em lei, mas não ensinam a Cristo e nele creem. Então, segundo Ellen White, era preciso fazer um ajuste de ênfase dentro do adventismo. E nesse período surgiram dois grandes teólogos, pregadores, que ainda eram jovens. O nome deles, Jones e Wagner. E eles começaram a pregar e a tentar corrigir essa ênfase, a tentar trazer um certo equilíbrio para dentro do adventismo. E começaram a trabalhar a questão do perfeccionismo, da natureza de Cristo, a questão da justificação pela fé. Mas esse assunto começou a criar um desconforto dentro da igreja. E líderes começaram a criar um embate que esse tipo de doutrina, esse tipo de ideia não pudessem chegar à igreja. Porque segundo eles, esse tipo de ideia não era o que a igreja precisava. Isso era uma certa forma de apostasia do adventismo. E havia um contexto histórico também que levavam esses líderes. O nome deles, George Butler, presidente da Associação Geral, e o Ray Smith, diretor da Review and Herald, que é uma espécie de CPB, Casa Publicadora Brasileira. Eles então começaram, nós não podemos aceitar, começaram a buscar apoio. E o contexto histórico que eu estava falando é que nesse período, na verdade desde o ano 1860, estava havendo um movimento dentro do cristianismo americano para que as religiões elas pudessem estar unidas. E de alguma forma fortalecendo o dia de guarda, o dia santo, o domingo. Então começaram a pregar isso, mas especialmente no ano de 1880, isso começou a intensificar. E o filho de Ellen G. White, por exemplo, ele foi preso, porque ele colocou a Pacific Press, os funcionários, para trabalhar aos domingos. Ele foi preso por isso, porque esse movimento começou a ver de que havia um problema e que a igreja adventista era um empecilho para a união das igrejas e também no fortalecimento do domingo como dia de guarda. Os anos foram se passando e na região do Arkansas e Tennessee houve também um outro problema. Isso começou a intensificar e alguns cristãos adventistas começaram a ser presos porque não guardavam domingo. E no dia 21 de maio do ano de 1888, no ano da Assembleia Quadrienal, foi apresentado um projeto de lei no Senado americano promovendo o dia do Senhor como dia de adoração, o dia de domingo. Então esses líderes da igreja, o presidente, o Ray Smith e outros começaram a falar assim: não, nós não podemos aceitar esse tipo de ideia porque isso é uma apostasia, isso é um cumprimento profético, nós temos as profecias e nós não podemos aceitar isso. E houve esse embate, foi uma confusão, foi uma luta, foi uma briga tremenda durante essa década, intensificando o ano de 1888. E George Butler e Ray Smith, eles procuraram, sabe quem? Ellen G. White. Eles começaram a escrever para Ellen White, falar assim: não, você precisa nos ajudar, você precisa escrever algumas coisas para que a gente possa ter um argumento para impedir com que Jones e Wagner possam ser banidos, e com que esse pensamento possa ser jogado por terra e nós possamos conservar a identidade adventista. E amigos, Ellen G. White não falou nada. Na verdade, ela se posicionou contrário a isso. Esses líderes tentando, então, pegar literaturas de Ellen White para tentar convencê-los. Não simplesmente as literaturas de Ellen G. White, mas também começaram a buscar na tradição adventista desses 40 anos, argumentos para não aceitar a mensagem e a teologia de Jones e Wagner nesses dias aí na Assembleia de 1888. E Ellen G. White combateu veemente a isso. Ela diz, olha só que interessante: como um povo, corremos certamente grande risco
se não estivermos em constante vigilância de considerarmos nossas ideias, olha só que interessante, pelo fato de serem longamente acalentadas nas doutrinas bíblicas infalíveis e medir todos pelo critério da nossa interpretação da verdade bíblica. E ela acrescenta: este é nosso perigo, e este seria o maior mal que poderia sobrevir a nós como povo de Deus. Amigos, não é o pastor Raissan, não é outra pessoa, é Ellen G. White falando: não podemos trazer para a igreja ideias humanas usando argumentos bíblicos que não são verdadeiros. Isso é um problema. E mais, é curioso que esse pensamento de Butler e Smith, a influência de Butler e Smith, justamente porque ele era o líder maior da igreja adventista, perdura até os dias de hoje. Ideias errôneas, inclusive buscando apoio em Ellen G. White para tentar defender minhas ideias, minhas percepções, minhas vontades. E sabe o que acontece? Já surgiu naquele período, mas inclusive hoje, às vezes utilizamos textos apócrifos, que não são de Ellen G. White, afirmando que é quem? Ellen G. White. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, só vai para o céu quem frequenta os cultos de quarta-feira. Já ouviu esse tipo de argumento? Como se Ellen White falasse. Ellen G. White não fala isso. Aí, só mais um exemplo, eu não ia citar. Alguns dizem: olha, pastor Ellen G. White diz que igrejas inteiras, juntamente com seus pastores, vão o quê? Você já ouviu isso? Ellen G. White não fala isso. Em nenhum ponto. Em nenhuma das suas cartas, seja no português ou no inglês, onde nós temos uma vasta literatura que ainda não é convertido, não é traduzido para o português. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender a percepção e a verdade sobre o que de fato Deus fala para a sua igreja. Por que eu contei essa história? Por que eu citei esses exemplos? Porque o grande problema na década de 80 foi justamente uma má compreensão do que é pecado, do que é salvação e do que é justiça. Por que eu contei essa história? Para reforçar a importância de nós trazermos esses estudos para os nossos dias. Para que assim comecemos a ser uma igreja segundo a vontade de Deus. E como eu disse, o entendimento destas três coisas são fundamentais para o meu crescimento espiritual e também para o crescimento missionário da igreja. Vamos à Bíblia. Romanos capítulo 2. Textos conhecidos. O que aconteceu com o pecado, não é? Romanos capítulo 2, verso 1. E depois vamos para o capítulo 3. Romanos capítulo 2, verso 1. E depois capítulo 3, verso 9. E verso 10. Não é o pastor Raissan, mas é Paulo dizendo. Paulo diz aí: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que o quê? Condenas. Paulo está falando aqui para os judeus: olha, vocês são indesculpáveis porque vocês julgam quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Capítulo 3. Qual é, pois, verso 9, desculpa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do quê? Do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amigos, o apóstolo Paulo, ele começa aqui o livro de Romanos estabelecendo algumas bases. A teologia central do livro de Romanos é salvação.
Mas Paulo, antes de falar de salvação, Paulo ele quer falar de pecado. Antes de desenvolver a teologia da salvação, Paulo ele procura desenvolver a teologia do pecado, porque se eu não entendo o que é pecado, eu não vou entender o que é salvação. Se eu não entender o que é pecado, eu não vou compreender o que eu preciso fazer para ser salvo. Então ele começa a estabelecer essa teologia com esta afirmação clara: todos pecaram e carecem da glória de quê? De Deus. O capítulo 1 de Romanos, Paulo diz: olha, os gentios eles são pecadores. O capítulo 2 de Romanos, Paulo diz: os judeus também são pecadores, porque eles praticam aquelas coisas as quais ele o quê? Condena. E a gente vai para o capítulo 3, Paulo diz: todos nós somos pecadores. Amigos, todos. Eu disse semana passada, nós muitas vezes lidamos com o pecado, como os pecados sendo alguns itens que você coloca numa balança, e você, quanto mais atitudes e quanto mais atos que na nossa visão não são pecaminosos, a gente acha que a gente está bem com Deus, e que quanto mais eu pesar essa balança para os atos de bondade, eu me torno alguém justo. E essa era a visão dos judeus. E Paulo diz: todos são o quê? Pecadores. Mesmo você não fazendo coisas consideradas pecado. Eu adiantei semana passada dizendo para você também que não é pecado, ou não guardar o sábado não é pecado. Falei para vocês que adulterar não é pecado. Isso na verdade são sintomas do pecado. Sintomas. Se eu não adulterar, se eu não roubar, se eu guardar o sábado, se eu ler a lição da escola sabatina, se eu for à igreja, se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de fazer aquilo, eu ainda continuo o quê? Pecador. Eu ainda continuo sendo uma pessoa injusta. Eu ainda continuo sendo uma pessoa indigna. Eu ainda continuo não merecendo nada, porque eu sou o quê? Pecador. É mais ou menos assim. Eu sou pastor, formei em teologia, procuro viver uma vida segundo um padrão ético, um padrão de comportamento, mas eu sou tão indigno, eu não mereço nada a não ser condenação, como aquele que talvez não viva como eu. Foi claro aqui, sim ou não? Todos são pecadores, e Paulo fala isso, todos, não importa quem é. Aí você diz: pastor, não, pastor, a gente está minimizando o pecado. Pastor, a gente está minimizando o pecado. Não, é justamente ao contrário. Quando a gente começa a falar muito sobre atos de justiça, é aí sim que nós estamos minimizando o pecado. O pecado é profundo, o pecado é grave, o pecado me coloca em oposição a Deus constantemente, mesmo tentando viver uma vida, entre aspas, justa. Eu sou pecador, e Paulo está dizendo: eu, Paulo, também sou pecador, não importa os meus atos, não importa a minha vida, não importa o que eu faça, eu ainda continuo sendo pecador. E eu vou dizer uma coisa para você: Satanás se esforça e fica feliz em manter a nossa atenção nos sintomas do pecado, porque assim ele consegue vantagem, para que assim nós também não possamos entender o que de fato é pecado e qual a necessidade para curar esta natureza de pecado. Satanás se esforça para que eu e você fiquemos concentrados nos sintomas do pecado ou nos atos pecaminosos e esqueçamos da nossa verdadeira natureza pecaminosa. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa ser melhor, porque eu sou indigno, injusto e eu estou em completa rebelião ao nosso Deus. Eu e você. Ainda algumas coisas sobre pecado, amigo, algumas verdades. O pecado, ele é universal. Ele alcança toda a humanidade, a toda a terra. O mundo vive debaixo desse pecado desde o pecado inicial por Adão e Eva. Todos, é por isso que a gente precisa de polícia, é por isso que a gente precisa de multas, é por isso que a gente precisa de algumas coisas no nosso mundo, porque o mundo universalmente está debaixo da consequência do pecado. Outra verdade sobre o pecado: pecado é pessoal.
todo ser humano que nasce neste planeta, ele nasce infectado pelo vírus do pecado. Todos. Aquele bebezinho, né, que a mãe olha para ele e fala assim, é um pequeno anjinho. Na verdade não é um pequeno anjinho, amigo, é um pequeno pecador. Todos nós somos pecadores. O pecado que eu tenho inserido na minha vida, ele fraturou a unidade que existe entre mim e Deus. O pecado é uma ativa rebelião contra Deus. Naturalmente, nós estamos, eu disse, em oposição a Deus por natureza. O coração do homem é frio, escuro, desagradável. Por natureza, o coração humano é mau. Por natureza, o nosso coração, ou melhor, no nosso coração, o amor foi substituído pelo egoísmo. Apesar de nossos atos de bondade, nós somos injustos e pecadores. Meu querido amigo, eu preciso tocar num assunto que é importante para o nosso crescimento espiritual. A gente, infelizmente, tem algumas correntes, como eu disse, né, desde a década de 1800 e alguma coisa, até antes da década de 1880, algumas correntes onde se enfatiza demais uma visão perfeccionista, esquece de outros pontos. Nós temos por aí alguns que falam muito, e a gente percebe uma ênfase perfeccionista por trás disso. Alguns começam a implementar algumas bases a respeito do vegetarianismo, da conduta, a respeito da música, na vestimenta. É bom a gente ter uma boa alimentação, sim ou não? Sim. É bom termos princípios bíblicos. Eu falo princípios, não estou falando costumes. É bom a gente ter princípios que possam nortear a nossa conduta, sim ou não? É bom a gente ter princípios que norteiam a nossa vestimenta, sim ou não? É bom termos princípios que norteiam a nossa conduta, sim ou não? Mas, amigo, o fato de eu ser vegetariano ou não me torna melhor, ou não me coloca em uma condição aquele que não é vegetariano. Eu sou o quê? Pecador. O fato de eu não tomar Coca-Cola, o fato de eu usar isso ou não usar aquilo, o fato de eu fazer outra coisa, não me torna melhor. Aí você diz, pastor, o senhor está reduzindo o pecado. Não estou reduzindo o pecado. Reduzir o pecado é justamente colocar a ênfase nessas coisas. Esquecer que pecado vai muito além do que isso. Amigo, nós temos que dar atenção, nós temos que entender essas coisas. Nós não podemos, eu vou ler para não perder a ênfase. Nós não podemos confundir religião em comportamento e ética. Não podemos confundir o caráter de Deus com questões de estilo de vida. Quantas polêmicas, quantas batalhas, quantas pessoas feridas, porque nós esquecemos de que eu também sou pecador. Aí você diz, pastor, não, eu até preciso responder essa pergunta. Então, a partir de agora, nós, ao termos essa compreensão, precisamos abrir as portas e deixar que o pecado entre, ou melhor, os atos de pecado entrem na igreja? Claro que não. Vamos olhar para o próprio Cristo, né? Cristo, semana passada eu citei o exemplo. Cristo comeu com pecadores e por isso foi atacado. Aí você pode dizer, pastor, mas Cristo, quando recebeu pecadores, Ele transformou a vida deles. Sim. Ele transformou a vida deles. Eu pergunto, Cristo esperou essas pessoas serem transformadas dia a dia? Ou aceitou-as como elas eram? A transformação, ela acontece no processo. Eu não preciso esperar Jesus Cristo. Vem como você está. Jesus Cristo não excluiu pessoas, porque Ele sabia o que era pecado. Todos, ei, você é fariseu? Você que está falando que essa mulher é adúltera? Quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Sabe, amigo, quando eu entendo que eu sou pecador, e é isso que Paulo vai trabalhando em suas cartas. Quando eu entendo que apesar dos meus atos, apesar da minha bondade, apesar de não usar isso, não usar aquilo, de fazer isso ou não fazer aquilo, Paulo diz, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Desventurado homem que sou. Quem me livrará
desta natureza. Por que é importante pensar assim? Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, eu percebo que eu sou tão ruim, tão pecador, e eu evito de olhar para o outro. Eu evito de prestar atenção no problema do outro. E começo a prestar atenção no meu problema, que é tão grave quanto o do outro. É por isso que a igreja precisa entender, é por isso que a igreja precisa olhar para dentro de si, para que eu possa, de fato, fazer o meu papel como cristão e seguir a minha caminhada com Cristo Jesus em minha vida. Amigos, nós precisamos tomar cuidado. Por isso Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Eu vou dizer uma coisa para você. O que vai mudar a igreja, amigo, não é eu tentar mudar o outro. O que vai mudar a igreja é eu tentar resolver os meus próprios problemas, porque eu sou pecador. Nós não precisamos defender a igreja de Deus, ou a gente precisa. Não, a igreja não é minha, é de Deus. Uma outra coisa importante para que eu possa entender é que o meu coração, por melhores que sejam as minhas intenções, meu coração continua sendo enganoso. Então eu posso olhar para uma situação e por causa de uma bagagem, às vezes errônea, eu ter conclusões que não passam de um coração enganoso, porque eu naturalmente tenho um coração enganoso. Esses assuntos são sérios, por isso eu digo para você, cuidado, cuidado. Só o fato de meu coração ser enganoso é um alerta para que eu não fique por aí tirando conclusões precipitadas. Por que, pastor, nós precisamos compreender a natureza do pecado? Porque eu vou ser uma pessoa mais humilde, eu vou ser uma pessoa menos orgulhosa, eu vou ser uma pessoa misericordiosa e regeneradora. É por isso que eu preciso entender isso, porque eu vou ter uma religião menos egocêntrica, onde eu busco uma religião que satisfaça as minhas opiniões pessoais, em vez daquilo que Deus de fato fala. E uma última coisa que eu preciso falar é sobre pecado ainda, pecados ou atos de pecado. Existem pecados mais graves e pecados menos graves, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha que interessante. Vou ler para você não achar que eu estou inventando. Preste atenção. Ellen G. White escreve que o pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Não sou eu. Vou ler. O pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. É por isso que os fariseus são mais perigosos e difíceis de serem salvos do que os publicanos. Forte, amigos. Forte. Eu não quero terminar isso aqui enfatizando o pecado. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a olhar para a cruz. Porque somente quando olharmos para a cruz é que entenderemos a profundidade do nosso pecado. É somente se eu e você olharmos para a cruz que nós entenderemos o tamanho da dívida que eu como pessoa tenho com Deus. É somente se eu e você olharmos para a cruz que entenderemos que eu estou em completa oposição ao que Deus quer. É somente olhando para a cruz que eu vou entender
que eu sou pecador e por mais que eu faça, eu não serei melhor. É somente olhando para a cruz, amigos, que eu vou vencer o orgulho. É somente olhando para a cruz que eu vou deixar de olhar para o problema do outro, para o pecado que o outro talvez esteja cometendo, e vou olhar para dentro de mim. Meu querido amigo, o propósito de Deus não é polir o aspecto exterior das pessoas. O propósito de Deus é salvar pessoas. E a cruz nos leva a entender isso. Para curar a enfermidade do pecado é necessário morte. Morte de Cristo na cruz e morte do nosso eu. Cristo não quer polir o nosso exterior, Cristo quer transformar a nossa vida. E isso não começa no exterior, isso começa dentro. Ser cristão não é um processo onde acumulamos boas obras. Ser cristão é a presença de Cristo em nossa vida. Ser cristão, me perdoe dizer, e espero que você seja maduro para ouvir isso. Ser cristão não é deixar de pintar a unha. Ser cristão não é usar calça ou saia. Ser cristão não é fazer outra coisa. Ser cristão é ter Cristo em nossa vida. E eu vou dizer, amigos, nós falamos tanto de outras coisas, mas esquecemos de falar de Cristo. Nós falamos tanto das profecias de que Jesus vai voltar, esquecemos de falar de Jesus. Isso é ser cristão. É unicamente Cristo. É unicamente através de Cristo que de alguma forma podemos ir vivendo uma vida segundo a vontade dEle. É Cristo em nós que fará a diferença. É Cristo que começará uma obra interna. É em Cristo que acontece o novo nascimento. É em Cristo que conseguiremos desenvolver e ter uma vida transformada. É olhando para Cristo, é deixando Cristo viver em nós, que conseguiremos entender quem nós somos. Olha isso, em Cristo conseguiremos vencer o orgulho, a crítica, o desejo de mudar o outro. Em Cristo mudamos o foco do outro e volta o foco para mim. Em Cristo deixamos de olhar se o outro está tendo práticas aceitáveis ou não. Se o outro está em pecado e volta os olhos para mim, pobre pecador, desventurado homem que sou, quem me livrará? Em Cristo entenderemos que a nossa missão não é fazermos proselitismo religioso, e sim discípulos de Cristo. A salvação é muito mais profunda do que uma mera limpeza da vida exterior, muito mais do que atos de justiça ou bondade. Somente Cristo, amigos, somente Cristo em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só relembrando o sermão para que nós possamos concluir. Eu sou tão pecador quanto qualquer um outro. Não são os meus atos de justiça que farão de mim o quê? Melhor. É olhando para a cruz que eu entenderei a gravidade do meu pecado. E é somente Cristo em mim que de fato transformará a minha vida. É somente pela graça, mediante a fé. Somente pela graça. Nessa manhã eu quero convidar você, amigo, mais uma vez, a olhar para dentro do seu coração. A olhar para dentro de você. A olhar para essa natureza pecadora. E não olhar para os lados periféricos da vida. A Maíla vai cantar uma música. Ela, na verdade, é um complemento ao meu sermão, porque ela vai estabelecer uma outra teologia também sobre graça. O que é graça? Graça é muito mais do que dom imerecido. Graça é um poder de Deus que entra dentro da nossa vida e nos capacita a vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso, nesta manhã, você que está se considerando mais justo e melhor do que o outro, que você olhe para dentro de si.
e se converta, se entregue a Jesus mediante a fé segundo a sua graça. Você que talvez está me assistindo, ou você que veio aqui, que está se considerando um pecador, porque você está de alguma forma praticando atos pecaminosos e acha que o perdão de Deus não te alcança. Ele te alcança. A graça de Cristo é um ponto de encontro. A graça de Cristo é uma maneira de nós estarmos mais perto de Cristo do que afastados dele. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. Mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dará esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se
Diz assim: perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Amém? Uma igreja que viva com Cristo no seu coração. Esse é o nosso desejo. Uma igreja que recorra a Cristo. Uma igreja que seja transformada por Cristo. Porque ser cristão não é um conjunto de boas obras, mas Cristo habitando em nossa vida. Graça de Cristo paga o nosso pecado e nos aceita como nós somos. Antes de orar, eu só quero pedir que ao falarmos amém, que você permaneça por alguns minutinhos para lidarmos com assuntos internos. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua palavra, que nos mostra quem nós somos, que nos mostra a distância infinita que nós estamos de Deus, que mostra o abismo que existe entre a nossa vida e a vida de fato exemplar. Mas, Senhor Deus, a Bíblia também nos mostra que, apesar dessa natureza, apesar dessa vida indigna que nós temos, Cristo em nós nos ajudará a caminharmos neste mundo segundo a vontade de Deus. E que o nosso desejo, Pai, como cristãos, como irmãos, como adventistas, seja viver uma vida influenciada por Cristo. E não por pensamentos, não por ideias pessoais, mas por Cristo Jesus. Abençoe cada um de nós, abençoe o nosso sábado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu me despeço dos nossos amigos que estão online. Amanhã nós temos um programa de saúde. No próximo sábado voltamos com o tema: o uso ilegítimo da lei de Deus. Que Deus os abençoe.